Olá pessoal, vou fazer um vídeo hoje falando sobre a natureza, sobre os animais e sobre o ser humano e sobre o cristianismo, que um engloba o outro. Conheci uma pessoa que o pai dela falava muitas vezes que era melhor ter cães do que ser humano, do que ter filhos. E essa frase eu escutei muitas vezes, era melhor ter cães do que filhos. Por que essa pessoa disse isso, esse homem disse isso? Na época, o meu cérebro não conseguia nem interpretar isso, porque eu tenho as minhas filhas, amo-as, então nem entrava dentro do meu cérebro um argumento desse. Para mim era uma palavra vazia, mas eu estava equivocado, porque aquela palavra produziu frutos. Mas por que ele falava isso daí? Ele tinha 3 filhos, o primeiro foi com uma mulher, ele abandonou, deixou e tratava como se não fosse ninguém. A segunda filha mais velha era mulher e o terceiro filho era um menino. Então foi assim, o menino tinha tudo e a menina não tinha nada. Houve uma inversão e não houve assim uma retidão na educação. E essa mulher sempre queria agradar, né? E o que aconteceu no decorrer do tempo foi que simplesmente, passado tantos anos, ela está falando a mesma coisa, que odeia o ser humano, que o ser humano não presta, trata, como ela está fora do país, ela trata o Brasil e as pessoas como se fossem seres inferiores. Mas o que mais me surpreendeu foi a crítica ao ser humano. E falou que amava demasiadamente os animais e que o ser humano era um lixo, que não deveria nem existir no planeta. Quando uma pessoa fala um negócio desse, você tem que saber que ela tem graves problemas psicológicos. Por que tem graves problemas psicológicos? Porque ela não conseguiu resolver os próprios conflitos dela. E não conseguiu por quê? Porque existe um negócio chamado orgulho, vaidade. Para você resolver os seus problemas, você tem que saber que você não é um Deus, que você é um ser humano, que você está passível de erros, de falhas, e ótimo que seja assim, porque seria muito ruim conviver com uma pessoa perfeita. Eu lembro de uma época que eu tive lá em Santiago de Compostela com uma das minhas filhas, e foi muito interessante porque tinha um túnel, né? Era o túnel que entrava dentro da igreja, só que ele era muito estreito, você tinha que entrar lá bem apertadinho, ou seja, se tivesse na Idade Média armadura, lança e essas coisas, você não conseguiria passar por ali. Isso não faziam por causa das guerras, né, de invasões, então seria impossível um soldado passar por ali, porque no meio da muralha existiam buracos e eles seriam facilmente atingidos. Num sentido espiritual, o que significa? Significa para você entrar no caminho do cristianismo, você tem que deixar algumas partes da sua armadura, que é o orgulho, a arrogância, a soberba, a vaidade, a falta de humildade. Se você não deixar essas peças da armadura, você não consegue passar por lá. E para você deixar, você tem que baixar a cabeça e ser humilde. Por isso que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. O cristianismo fala, em primeiro lugar, arrependei-vos. O que é o arrependimento? O arrependimento é você ter a capacidade de reconhecer que você não é um Deus, que você está passível de erros. E quem está passível de erros? Todos os seres humanos do planeta Terra. Hoje nós vemos a política, a hipocrisia, eles falarem, mas tal político fez isso, tal político fez aquilo. E vai fazer, sabe por quê? Que ele não é Deus, não somos deuses. Então quando você sabe que você não é um Deus e que você está passível de errar, vem a segunda parte, que é reconheci, errei, vou procurar melhorar como ser humano. Mas quando a pessoa não tem essa capacidade, ela vai julgar a culpa em quem? Nas outras pessoas, porque ela nunca erra. Ela vai jogar a culpa em todas as outras pessoas que estão ao redor.
Por quê? Porque ela é um semideus. O orgulho, a arrogância, a prepotência, a vaidade impedem com que ela tenha a humildade de falar: errei nisso, errei naquilo, sou falha, preciso melhorar. Eu estou falando isso daqui por causa de animais. Animais, eu gosto de animais. Mas jamais um animal vai estar no mesmo degrau que um ser humano. O ser humano acima de tudo. Não dá para comparar um ser que tem a capacidade de errar, de crescer, de melhorar com um animal. O animal é aquilo, ponto final. Então, quando você estiver idolatrando os animais, pensa muito bem. Para quem você tem que pedir perdão? Em que momento você tem que reconhecer que você não é um Deus, que você é um ser humano? Em que momento você tem que reconhecer que você não é o único ser do planeta? Hoje nós estamos na era do egocentrismo. O egocentrismo nada mais é do que a versão tudo posso, tudo consigo, tudo sou. Mas com o passar do tempo, vemos que isso não é verdade. Nós somos individuais dentro de um todo. E dentro desse todo, nós vamos falhar. Mas a beleza está nas próprias palavras do apóstolo Paulo, que falou: caminho para o alvo sem haver conseguido. Um homem que era o apóstolo, que conseguia fazer pessoas andarem, pessoas serem curadas, falou que não havia conseguido. Ótimo, ele é um ser humano. E nós vemos hoje pessoas normais, comuns do dia a dia, que são verdadeiros deuses. Reflitam sobre isso. Ame os animais, ame a natureza, mas principalmente ame o ser humano. E saiba reconhecer quando você erra, saiba mudar de caminho, mudar de atitude. Bom dia para todos.